Glória a Jesus. Pega aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, glória a Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 13, isso, Lucas capítulo 24, versículo 13, isso, 13, glória a Deus, quem achou diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, Jesus, ajuda. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Tá? Se tiver dificuldade, já está aqui na tela. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos. Coloque assim a mão no coração. Diga assim: Jesus, muito obrigado por essa manhã de domingo. Fala comigo, que meu coração está preparado e os meus ouvidos estão atentos. A voz é do meu pastor, mas a palavra é do Senhor. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, o texto, versículo de número 13 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, começa dizendo naquele mesmo dia. Que dia é este? A resposta para esta pergunta está no início do texto, verso de número 1. Mas no primeiro dia da... Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então Jesus, ele ressuscita no domingo. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E neste primeiro dia da semana, neste dia de domingo, o texto vai nos dizer que era domingo. E 2 dos discípulos de Jesus, eles estão indo em direção a uma aldeia chamada Emaús. Diga assim comigo, Emaús. Esses discípulos, eles andaram com Jesus. Esses discípulos ouviram sermões pregados pelo próprio Jesus. Esses 2 discípulos testemunharam muitos milagres. Porém, a última imagem que esses discípulos tiveram de Jesus, o Cristo, foi crucificado sobre uma cruz. Esses 2 discípulos estão vivendo um momento de muita frustração. A frustração é muito grande. Até porque eles criaram uma expectativa de que Jesus iria livrá-los do Império Romano. Diga-se comigo, uma expectativa. O verso 21 nos diz acerca disso. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Então esses 2 discípulos estão vivendo uma frustração muito grande, porque eles haviam criado uma expectativa errada acerca do propósito do ministério de Jesus aqui na terra. E quantas vezes nós nos frustramos por criarmos expectativas erradas acerca de lugares, acerca de situações e até mesmo acerca de pessoas. Quantas pessoas criaram expectativas em relação a um ambiente, a um lugar. E quando ela chega naquele lugar, o cenário é totalmente diferente daquilo que ela imaginava. E aí a expectativa se torna algo muito grande. É interessante porque a última coisa que eles viram
foi Jesus morto em uma cruz de madeira. Essa foi a última visão que esses dois discípulos tiveram acerca de Jesus. Essa visão ainda está muito latente na mente desses dois discípulos. Essa memória ainda está muito viva, até porque foi a última imagem que eles viram de Jesus. E essa imagem foi uma imagem que marcou de forma negativa a vida deles. E agora, o que eles estão fazendo? Saindo de Jerusalém e estão indo para Emaús. Só que eles não estão indo de qualquer jeito. Eles estão indo para Emaús carregando consigo um sentimento de frustração. Diga para alguém, cuidado com a frustração. Existem pessoas que estão vivendo frustradas por terem criado expectativas erradas. E assim como esse discípulo, ou melhor, como esses, porque eram dois, a frustração pode estar levando você a tomar decisões erradas. Cuidado para não tomar decisões importantes quando você estiver se sentindo frustrado. Por quê? Porque olha o que a frustração foi capaz de fazer com esses dois discípulos. Verso de número 13. Olha o que diz o texto. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada... A solução para esses 2 discípulos foi sair de Jerusalém. Porque Jerusalém havia se tornado o lugar da frustração. Foi em Jerusalém que eles viram Jesus crucificado na cruz do madeiro. E ali eles se frustraram, porque eles não esperavam Jesus ser morto na cruz. A esperança, a expectativa desses discípulos é que Jesus fosse o redentor, o resgatador de Israel do domínio do Império Romano. Porém, diante dos acontecimentos anteriores, diante daquela memória viva acerca da imagem de Jesus preso numa cruz, esses discípulos agora estão saindo de Jerusalém e eles estão se dirigindo para uma aldeia chamada Emaús. E quantas pessoas que por conta de uma frustração, por conta de uma decepção, estão retrocedendo. O que esses discípulos estão fazendo é exatamente isso, eles estão retrocedendo. Quantas pessoas, por conta de uma frustração vivida, algum momento da sua vida, fez com que ela retrocedesse. Na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal, familiar e até financeira. Quantas pessoas que por conta de uma frustração, seja familiar, seja, uma frustração em relação a um negócio que você fez, a uma sociedade que você se aliançou. Quantas pessoas estão retrocedendo em suas vidas por conta de um momento frustrante? Então isso é muito perigoso. Esses discípulos estão voltando para Emaús, eles estão voltando frustrados. Diga para alguém, como é que você está voltando? A palavra Emaús significa dar um passo atrás. Retroceder. Quantas pessoas retrocederam em áreas da sua vida por conta de uma frustração, por conta de uma decepção, e essa frustração é resultado de uma expectativa errada que você criou. Essa frustração é resultado de uma expectativa que você criou, de algo que não aconteceu. Mas fulano me prometeu. Mas eu imaginava ser diferente. Mas o nosso acordo foi assim, aconteceu de forma contrária. A tua maior frustração não foi porque o outro mudou a palavra. A tua maior frustração não foi porque, escute, não era o ambiente que você esperava. A tua maior frustração foi porque você gerou expectativa no coração.
Você esperou que algo acontecesse. E aquilo que você imaginava que iria acontecer, não aconteceu. E aí você acabou se frustrando. E a frustração, ela tem poder de fazer você andar para trás. Retroceder. Diga para alguém do lado, Deus não quer que você retroceda. Jesus havia dito para os seus discípulos, antes de ir para a cruz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. A ordem de Jesus para os seus discípulos era ficar em Jerusalém. Mas o que esses dois discípulos fazem? Saem de Jerusalém. Por quê? Porque estão frustrados. E a frustração te leva sempre a sair do lugar do teu propósito. Diga para alguém, a frustração quer tirar você do lugar do teu propósito. Jerusalém era um lugar de dor, sim, para os discípulos. Mas Jesus também queria fazer de Jerusalém o lugar do poder. O Senhor queria fazer de Jerusalém um lugar onde os seus discípulos receberiam uma capacidade espiritual para cumprir o propósito. Porque Deus, Ele costuma fazer exatamente isso. Deus costuma utilizar das suas dores, aleluias. Deus costuma utilizar o lugar da sua dor como um propósito, para que você possa impactar outras vidas. O problema é que nós queremos sair do lugar da dor, da frustração, da decepção. Só que você precisa entender que não existe dor sem propósito. Diga para alguém, não existe dor sem propósito. Ai, pastor, isso dói demais. Você não sabe a minha dor, pastor. Como é que você fala um negócio desse para mim? Pois é. Escute, se está doendo, é porque Deus tem um propósito nessa dor. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Deus não desperdiça nada na sua vida. Ele usa as suas dores como propósito. Quantas pessoas descobriram o seu propósito na dor? Quantas pessoas descobriram o seu propósito na dor? Ah, eu enfrentei uma dor assim. E aí você vai lá, meu irmão, vence a dor, vive o teu propósito e impacta vidas. Esses discípulos, eles não queriam permanecer no lugar da dor. Por isso a opção foi sair de Jerusalém e ir para Emaús. E Emaús ficava apenas 10 quilômetros de Jerusalém. Parece ser perto, mas tudo aquilo que te tira do teu propósito se torna longe. Jesus havia dito ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém haverá revestimento do alto. Porém, por conta da frustração, tem pessoas saindo do centro da vontade de Deus. E é exatamente isso que o inimigo quer. Utilizar dessa sua frustração para te tirar do lugar do teu propósito. O inimigo quer usar esta frustração para tirar você do lugar aonde você vai receber graça, vai receber unção, vai receber capacitação, vai receber autoridade, vai receber poder. Para de ficar olhando para o problema. Pare de ficar supervalorizando o que fizeram com você. Pastor, mas você não sabe o que falaram de mim. Pastor, você não sabe o que eu tive que ouvir. Pastor, você não sabe o que olha, maquinaram contra a minha vida. Meu irmão, não sei. Mas Ele sabe. Olhe para essa pessoa e diga para ela, descansa. Quem cuida de você não dorme. Ele está vendo tudo.
Jesus viu o que fizeram. Jesus viu o que falaram. Jesus viu. Ele viu até motivação. Sabia disso? Mas falou meio assim, sem querer dizer e tal, deu a entender. Jesus conhecia até a motivação do coração. Então descansa. Fique no lugar do teu propósito. Fica na tua Jerusalém. O lugar está difícil. Não era fácil para os discípulos permanecer em Jerusalém, porque o mestre deles foi crucificado na cruz do madeiro. Imagine o medo que eles estavam em estar naquele ambiente. Aquele ambiente havia se tornado um lugar inseguro para os discípulos, mas por obediência a ele, eles preferiam permanecer ali, porque havia uma promessa. Você tem promessa de Deus na tua vida, então permaneça. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Há uma promessa de Deus para a tua vida, há algo que Deus vai fazer em breve. Se prepara, porque o de repente vai chegar na tua vida, se você permanecer em Jerusalém. Aleluias. A frustração leva os discípulos a retroceder. Ai, pastor, mas é tão difícil não se frustrar. Pois é, eu sei. Mas o que você vai fazer com a frustração? Não é fugir, não é se esconder, não é sair do lugar do teu propósito, é permanecer. O que eu acho interessante nesse texto, que os discípulos saíram. Só que, olha que coisa interessante, eles saíram de Jerusalém. O texto diz que eles foram caminhando para um povoado chamado Emaús. Olha que coisa muito interessante. E no versículo de número 4, o texto diz que eles iam conversando a respeito do que tudo o que tinha acontecido. 15. Enquanto conversava, o problema não é conversar. Olha o texto. E discutir, o problema é discutir. Eles estão conversando e estão discutindo. Quando eles estão conversando e discutindo acerca dos últimos acontecimentos, olha quem vai aparecer. O próprio Jesus se aproximou. Veja que Jesus, escute, ele poderia ter aparecido para Pedro, mas antes, ele decidiu se aproximar de 2 discípulos, que haviam saído de Jerusalém. Mas mesmo tendo saído de Jerusalém, mesmo tendo saído do lugar do propósito, por conta de uma frustração, eles eram discípulos. Eles não eram multidão. Porque a multidão, Jesus não vai atrás, a multidão vem até ele. Agora, quem é discípulo, a Bíblia diz, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga para alguém, se você é discípulo, Jesus vai até você. Esses 2 discípulos estão frustrados, estão caminhando, estão indo para Emaús. Eles estão retrocedendo por conta da frustração, e no caminho eles conversam, eles discutem. A frustração é grande quando de repente alguém se aproxima deles. E esse não é qualquer um, é o próprio Jesus ressurreto, se aproximando destes 2 homens, porque eles também não são qualquer um, eles são discípulos. E Jesus não só se aproxima, Jesus vai com eles. Diga para alguém, se você está frustrado, Jesus já se aproximou de você, e Ele está indo com você. Mas olha o que acontece no verso 15. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. 16.
Olha o 16. Porém, os olhos deles estavam como? Uau. Esses homens, por conta da frustração, tiveram a sua visão comprometida. Diga comigo, a frustração compromete a minha visão. Eles não eram multidão, eles eram discípulos. E como discípulos, eles tinham proximidade com Jesus. Eles comiam com Ele. Eles conheciam Jesus, porque eles eram próximos de Jesus. Só que a frustração que eles estão vivendo é tão grande, que além de fazer com que eles retrocedessem, a frustração também fez com que esses homens perdessem a sua... Uau. E é exatamente o que o diabo quer. Que você retroceda e que você perca a sua visão. Visão. Diga aí para alguém, cuidado com a frustração. Diante de uma frustração, muitas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas. E até acham que Jesus abandonou. Porém, Jesus não te abandonou. Jesus não abandonou aqueles dois discípulos, mesmo frustrados, mesmo saindo do propósito. Jesus não te abandonou também. Ele está com você. Você pode ter saído do lugar do teu propósito. Você pode estar indo em direção ao retrocesso, frustrado, amargurado, se sentindo sozinho, abandonado. Mas saiba de uma coisa: Jesus marcou esta manhã para dizer para você, meu filho e minha filha, eu não te deixei. Eu não te abandonei, eu estou caminhando contigo, porque eu te entendo, eu te compreendo, eu sei que você está passando, eu sei que apesar das lutas, das dificuldades, das frustrações, você é meu discípulo, por isso que eu deixei tudo para estar do teu lado, caminhando contigo, eu não te abandonei. Diga para alguém, pega na mão, diga, você não está sozinho não. Jesus está caminhando com eles. Caminhando. Eles estão caminhando, discutindo acerca das coisas que aconteceram. Rapaz, você viu lá? Rapaz, eu tinha muita expectativa, hein? Agora, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou viver? Coloquei toda a minha esperança, coloquei todo o meu entusiasmo, depositei toda a minha fé, e agora? Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar para aquele vilarejo. Vamos voltar para aquele lugar. Não tem mais nada em Jerusalém para nós. E aí Jesus está do lado deles. Está do lado deles. Caminhando com eles. Só que olha o texto. Olha só, verso 17. Então ele lhe perguntou, quem? Jesus. Do que estáis falando pelo caminho? Ou o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus entra no meio deles e aí pergunta, vocês estão falando do quê? Vocês estão conversando? E aí eles assim, o texto diz que eles param entristecidos. Triste. Olha só, olha o 18. Porém, chamado Cleopas, responde: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que aconteceu? Pergunta aí para alguém, você não está sabendo, não? Diálogo de pessoas frustradas é esse. Diálogo de uma pessoa frustrada é sempre remetendo ao passado. Quer saber se uma pessoa está frustrada? Conversa com ela 5 minutos. Ela fala mais do passado do que do presente. Uma pessoa frustrada, ela não consegue criar expectativa para o futuro. O diálogo dela é sempre em relação àquilo que ela fez, aquilo que ela viveu, aquilo que ela experimentou, aquilo que ela foi.
pastor. Tem tanta gente que chega para mim, eu fui não sei o que da empresa tal, porque eu fui. Falei, misericórdia. Esse foi mesmo. Frustração. Ah, pastor, o senhor não sabe, mas eu fui muito de oração. Não tem ideia. Eu fui homem de Deus. Eu fui mulher de Deus. E agora? Como é que está? Passado? E aí? Veja que esses discípulos dizem assim, olha, você não está sabendo não o que aconteceu lá em Jerusalém? Continua o texto. Nesses últimos dias. Então, quando nós olhamos só para o problema, nós ficamos presos no passado. Aqueles discípulos estão olhando para aquilo que aconteceu na sexta, da crucificação, da humilhação. Porém, eles ainda não estavam presos na sexta, lá do sofrimento da cruz. E tem gente que até hoje sofre por conta de um problema do passado. Tem gente que está preso por conta de uma situação lá do passado. E esse problema não deixa você viver o hoje. E o que Jesus está fazendo na sua vida? A frustração, aliás, está impedindo você de ver Jesus e de reconhecê-lo. E quantas pessoas assim, vivendo o dia errado. Diga para essa pessoa, já é domingo. Esses discípulos estão vivendo a sexta, mas passou-se sábado do silêncio e chegou o domingo da ressurreição. Só que eles estão vivendo o dia errado da vida. E tem gente que é assim. Tem gente que não consegue se alegrar hoje, porque não está vivendo o domingo, está vivendo a sexta. Tem gente que não consegue se alegrar agora por conta de uma situação que aconteceu há 20 anos atrás, há 5 anos atrás. Tem gente que não consegue usufruir daquilo que Deus está fazendo hoje, porque está preso em algo que aconteceu há 2 anos. Você está preso a essa situação. Até quando você vai ficar preso a isso? Até quando você vai permitir que essa frustração faz você retroceder? Até quando você vai permitir que essa frustração roube a sua visão? E não só isso, até quando você vai permitir que essa frustração vai te prender ao seu passado? Já é domingo à tarde, o túmulo já estava vazio, Jesus já havia ressuscitado. Esse problema não deixa você viver o hoje. Esse problema te impede de reconhecer o que Jesus está fazendo na sua vida. Porém, olha o verso 25 do texto. Verso 25. Então eles lhe disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas... Jesus está pregando para eles agora. Jesus foi lá nos profetas para mostrar para ele acerca daquilo que ele próprio já havia dito. Uau! Verso 25, 26, 27, 28, Jesus prega para eles. É Jesus pregando, é Jesus falando. É Jesus, olha, indo até Moisés, utilizando os profetas. É Jesus trazendo à tona a Escritura, para mostrar para esses discípulos que aquilo que aconteceu já havia sido profetizado. Mas olha o que vai acontecer no verso 30. Verso de número 30. E aconteceu, olha só, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus aqui. A aldeia chegou, os discípulos iam virar a curva direita, e Jesus ia em frente. Mas aí, olha o que aconteceu, 29, mas eles, os discípulos, o convenceram a ficar. Olha só, dizendo: fique conosco, porque é tarde,
e o dia já está chegando. Então, depois de um período de conversa, depois de um período onde o próprio Jesus trouxe as Escrituras explicando acerca das profecias, após um período onde Jesus trouxe entendimento para aqueles discípulos acerca dos últimos acontecimentos, esses 2 discípulos convidaram Jesus a ficar com eles. Diga para alguém, no momento de frustração, convide Jesus para ficar. Embora esses 2 discípulos não reconheceram quem era que estava com eles, eles chamaram-o para ficar. E o que vai acontecer? Verso de número 29. E entrou para ficar com... Diga assim, quando Jesus entra na nossa vida, Ele quer ficar. Ele quer permanecer. E aí, olha só que coisa linda agora, ó, 30. E aconteceu que quando estavam aonde? Aonde? Quando estavam na mesa. É interessante porque o texto poderia ter, quando estavam na porta. Não poderia ser na porta? Não é? Jesus é a porta. Ele disse isso em João. Não é? Quando, olha, estivessem reunidos ali com os amigos, mas a Bíblia ela é específica. Ela faz questão de dizer quando estavam à mesa. Uau! E isso daqui é muito forte, porque a mesa é um lugar muito especial. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de relacionamento. Mesa é um lugar de proximidade. Viu? Mesa é um lugar de aliança. Mas algo vai acontecer nessa mesa. Por quê? Porque alguém chamou Jesus para sentar na mesa. Então olha o que vai acontecer com esses 2 discípulos frustrados. Porque eles decidiram chamar Jesus para ficar na mesa com eles. O texto diz que ele pegou o pão e depois partiu o pão e deu a... Na mesa Jesus pega o pão e Jesus parte o pão. Aleluias. E o que vai acontecer quando Jesus na mesa parte o pão? Verso 31. Então, os olhos dele se... Uau! Sabe o que vai acontecer na mesa? Aqueles 2 discípulos que haviam retrocedido, aqueles 2 discípulos que haviam, olha, perdido a sua visão, na mesa com Jesus, eles recuperam a visão. Na mesa com Jesus, os olhos que estavam fechados, os olhos que estavam impedindo com que eles pudessem enxergar Jesus, no momento de dor, no momento de frustração, no momento de decepção, esses olhos na mesa se abrem. Os olhos se abrem. Diga para alguém, na mesa certa, tua visão espiritual se abre. Essa não é a mesa da frustração, embora exista 2 discípulos frustrados. Essa é a mesa, aleluias, da reconciliação. Essa é a mesa do reencontro. Essa é a mesa de uma nova visão. Essa é a mesa da cura, porque existem mesas que Deus prepara para trazer cura, para trazer reconciliação, para trazer perdão. E eu nesta manhã, debaixo da autoridade de Deus, profetizo na sua vida. Essa semana vai ter mesa de reconciliação. Essa semana vai ter mesa de cura. Essa semana Deus vai preparar a mesa certa para que tudo aquilo que estava impedindo a tua visão de enxergar quem é Deus na tua vida, essa visão vai se abrir. Vai se abrir. Se prepara, porque esse mês você vai receber uma nova visão.
gente que está frustrado. E a frustração tirou a tua visão, cara. Você não tem mais visão de futuro. Você não tem mais visão para a tua família. Você não tem mais visão para o teu ministério. Você não tem mais visão de negócio. Você não tem mais visão de Deus. Tem gente que perdeu a visão. Não sabe para onde vai. Não sabe o que faz. Tem gente que está sem visão. Por quê? Porque está frustrado. E é muito chato andar com gente frustrada. É só Jesus mesmo. Jesus teve que ir lá. Porque gente frustrada frustra. Diga para alguém, gente frustrada frustra. Então Jesus deve ter dito, antes de frustrar outro, eu vou próprio. Eu mesmo vou lá. É chato gente frustrada. É sempre a mesma coisa do passado. É sempre aquela conversinha, olha aqui para mim, de há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não tem visão de futuro. Mas hoje o Senhor preparou uma mesa para você. Aleluias. E nessa mesa, Deus está abrindo seus olhos. Deus está removendo as escamas, os empecilhos. Você não vai ficar olhando para esse problema. Você não vai ficar olhando para aquilo que fizeram. Você não vai ficar olhando para aquilo que você viveu. Não! Teus olhos irão se abrir. O texto diz: então os olhos deles se abriram e eles reconheceram quem? Nesse momento difícil da tua vida, você vai reconhecer Jesus. Nesse momento difícil que se sente sozinho, abandonado, você vai conhecer que Jesus é contigo. Você vai reconhecer que Jesus se aproximou de você nessas horas difíceis que todo mundo saiu, que todo mundo se distanciou, que todo mundo te deixou. É nesse momento que você vai ver Jesus com você e você vai reconhecê-lo, porque os teus olhos se abrirão. Mas ele desapareceu da presença, porque o propósito de Jesus era na mesa abrir os olhos. Aleluias. Em meio ao problema que você está enfrentando, Jesus convida você a vir para essa mesa, a ter comunhão com Ele, porque na comunhão tua visão é restaurada, na mesa a restauração da sua visão. Olha o que vai acontecer depois dessa mesa, verso 33, põe na tela. Na mesma, eles não esperaram o dia seguinte, já era de tarde. O texto é específico, na mesma, restaurou a visão? Na mesma hora, levantando-se, fala de posição. Na mesa, eles receberam uma visão acerca de quem é Jesus. E quando eles recebem esta visão de Jesus e o reconhecem na mesa, eles se levantam. E na mesma hora, o que eles fazem? Voltam para... Diga para alguém, está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar para Jerusalém. Está na hora de você voltar para o teu propósito. Você saiu de Jerusalém por uma frustração, por uma decepção, seja com alguém da igreja, seja com a liderança da igreja. Está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar. Porque Jesus já preparou uma mesa para dizer para você que em meio a esse momento difícil, Ele não deixou, Ele não te abandonou. E hoje escamas caem dos seus olhos e a sua visão se abre para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Deus não esqueceu de ti, Deus não te deixou, Deus não te desamparou. Oh, Deus sempre esteve contigo. E Ele está te chamando, volta para Jerusalém. Você não deveria ter saído. A frustração te tirou do teu propósito. Você não deveria ter saído do ministério. Você não deveria ter saído daquele lugar. E Deus está te dizendo, volta. Volta. Volta, ó.
hoje, volta agora, aleluias. Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com... Meu Deus, se eles não voltam, o Espírito não desce, porque em Atos 2 diz, estavam todos, se eles não estivessem lá, não ia estar todos, a promessa não ia se cumprir. Tudo arrepiado. Diga para alguém, para a promessa se cumprir, você tem que voltar. Agora pergunta para alguém, para onde você tem que voltar hoje? Para onde? Para onde você tem que voltar hoje? Para a promessa se cumprir. Ai, parece que Deus se esqueceu de mim. Não, é você que deixou a geografia certa, é você que deixou o lugar certo, por conta de uma frustração. A promessa dele está em pé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Só que Ele vai cumprir a promessa na tua vida quando você estiver no lugar certo. E o lugar certo para você estar não é Emaús, é Jerusalém. Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Está na hora de voltar. Diga para alguém hoje, eu vou sair de Emaús. Pastor, o que é Emaús? É o lugar da frustração. É o lugar que os frustrados vão, para Emaús. Mas hoje você vai sair de Emaús. E sabe o que você vai fazer? Você vai voltar para Jerusalém. Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que hoje ouviu esta palavra. E melhor do que ouvir, você entendeu. Mas você não vai só ouvir e entender. Não. Essa palavra não é só para você ouvir e entender. Essa palavra é para você decidir. Os 2 discípulos decidiram naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, naquela mesma hora. Eles decidiram voltar para Jerusalém. Eles decidiram voltar ao lugar do propósito. Quem sabe muitas coisas tiraram você do propósito. Mas nessa manhã, Deus preparou essa mesa, a mesa da palavra, para tirar a escama dos teus olhos. Para que você possa ver que mesmo nessa situação Ele é com você. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Mas a decisão de voltar é tua. Veja que quando Ele se mostra aos discípulos, quando os discípulos o reconhecem, Ele sai de cena. Porque agora a decisão de voltar não é dele, é dos discípulos. A decisão de Jesus foi ir atrás dos discípulos. Mas a decisão de voltar foi dos discípulos, ao lugar do propósito. Feche os seus olhos. Onde você está agora, com os olhos fechados? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Até quando você vai viver em Emaús? Até quando você vai estar nesse estado de esgotamento espiritual, esfriamento? Até quando você vai estar nesse estado de frustração? Está na hora de você sair. Tua vida tem retrocedido, mas o Senhor quer trazer cura, restauração, transformação hoje. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão. Quem hoje vai tomar uma decisão e voltar para Jerusalém? Quem hoje? Quem hoje? Quem hoje? Levanta a sua mão. Quem hoje? Meu Deus, glória a Jesus, aleluias, oh Jesus, quantas mãos levantadas, aleluias. Eu quero ser o instrumento de Deus nessa manhã. Eu quero muito orar por você. Eu e a pastora, nós queremos muito orar por você. Será que você que é discípulo amado, você que entendeu essa palavra e você está decidido a voltar, você pode vir aqui na frente? Vem, meu filho, vem logo. Não demora não, a Bíblia diz no mesmo instante. Isso, vem. Você que vai voltar, você é discípulo.
Isso, você que vai vir, glória a Jesus, venha, não permita o orgulho, não permita a vergonha, não, vem. Jesus, ele não resiste ao coração humilde e quebrantado. Jesus não resiste àqueles que reconhecem o seu estado. Independente da frustração que você viveu, hoje tem cura para você. Eu sei que tem mais gente, pode vir, vem. Isso, venha minha irmã, glória a Jesus. Glória, essa manhã é uma manhã de cura. Venha, Jesus está curando essa manhã. Aleluias, Jesus está curando, Jesus está libertando. Aleluias, feche os seus olhos aí onde você está agora. Oh, aleluias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, por cada uma dessas vidas. Senhor, que haja cura. Senhor, toca na visão, tudo que impedia de ver o Senhor, no meio dessa dor, no meio dessa dificuldade. Pai, toca hoje, toca Jesus, vai tocando, vai restaurando, vai visitando, em nome está na mesa, Ele nos